Para darmos início aos trabalhos, eu chamo à mesa o professor Emir Sader, que logo irá proferir a conferência das psicologias que temos às demandas do povo brasileiro. O professor Emir Sader é doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo. Será responsável pela nossa conferência de encerramento do 3º Congresso Catarinense de Psicologia, Ciência e Profissão. E reservamos, né, assim, esse momento grandioso, é um prazer, né, muito grande para o CRP12 receber o professor Emir nesse momento, né, de fechamento desse congresso tão bacana que a gente fez e vem discutindo aí nos últimos dias. Emir é professor do programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem graduação e mestrado em Filosofia, ambos pela Universidade de São Paulo, e experiência na área de Ciências Políticas e Sociologia, com ênfase em Estado e Governo, atuando principalmente nos temas da América Latina, pós-neoliberalismo, política e pensamento crítico. Atualmente, Emir é presidente do Comitê Científico Consultivo do Programa MOST, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura da Unesco. Muito prazer, professor. Alô? Não. Bom dia. Muito obrigado pelo convite e parabéns por um congresso tão representativo em quantidade e em qualidade. Ainda mais num momento como este. Nós usamos e abusamos da expressão vivemos momentos decisivos. Deixa eu dizer que agora nós vivemos momentos decisivos realmente. Daqui a pouco mais de um mês, será o primeiro turno das eleições presidenciais. Até o fim de outubro, se houver segundo turno, vai estar resolvidas as eleições. E espero que daqui a menos de 4 meses, o Brasil esteja sendo reconstruído pelas forças democráticas brasileiras. Então, é uma contagem regressiva. É uma contagem regressiva que tem a ver muito com essa luta meritória de defesa do SUAS. Porque a vitória em 2002, 2006, 2010, 2014 e vai ser 2018 é a reafirmação de que os brasileiros colocam a questão social como a primeira prioridade do país. Durante 3 eleições presidenciais, os brasileiros acharam que o ajuste fiscal era a questão fundamental. 3 presidências cortaram recursos, especialmente das políticas sociais, e o resultado foi um fracasso. O Brasil entrou na pior recessão econômica da sua história, altíssimo grau de desemprego. Foi essa herança que foi recebida pelo Lula em 2003. A partir dali, o segredo do sucesso desses governos foi a prioridade das políticas sociais. A prioridade deixou de ser o ajuste fiscal, se equilibram as contas públicas para fazer política social. O Brasil era o país mais desigual do continente mais desigual do mundo. O Brasil era frequência obrigatória da lista do mapa da fome. Deixou de ser. Deixamos de conviver com famílias morando nas ruas, com crianças vendendo bala nas esquinas.
Passamos a ter o maior processo de inclusão social que o Brasil já viveu. Inclusão via emprego, criação de mais de 22 milhões de empregos com carteira de trabalho. Inclusão pelo aumento do salário mínimo 70% acima da inflação, mas também inclusão pela ampliação do sistema educacional, pela quantidade de universidades, de campos de universidade, de institutos de educação que foram criados ao longo do Brasil. O tamanho desses avanços é que explica as vinganças cometidas contra o povo brasileiro pelo governo surgido do golpe. As pessoas se perguntam por que essa explosão de ódio. É um ódio contra o povo brasileiro, contra a melhoria das condições de vida da massa da população. O Bolsa Família é objeto de um ódio de muitas madames de classe média, como se estivessem metendo a mão na bolsa dela para dar um dinheirinho que muitas vezes significa apenas o leite das crianças toda manhã. É um aumento pequeno, mas eles cortando o Bolsa Família não significa nenhuma economia nas contas públicas. Significa uma vingança contra o apoio, o amparo, porque as pessoas deixaram de ser abandonadas. Todo mundo tinha ao que apelar. Tinha um pequeno auxílio do Bolsa Família que chegava através da Caixa Econômica nos lugares mais longínquos do Brasil. Não era uma situação ótima, longe de ser. Mas nós deixamos de ter vergonha de ser brasileiros. Deixamos de ter incomodidade de cruzar pelas ruas com pessoas abandonadas. Passamos a ter orgulho de um país que passava a ser respeitado pelo mundo afora. Passamos a ter orgulho de que uma pessoa vinda do mais profundo da miséria do Nordeste pudesse chegar a ser presidente da República e ser o melhor presidente da República que a gente já teve até hoje. Não é por acaso que ele está preso, não é por acaso que ele está preso. Um judiciário que negociou com o Temer um aumento de salários na semana passada, sem renunciar ao auxílio moradia, um judiciário que formalizou a liberação geral da terceirização, não podia absolver o Lula. É incompatível com a inocência de quem mais promoveu os direitos sociais das pessoas. Mas queria falar hoje que nós estamos na reta final, no desenlace da maior e mais profunda crise da história brasileira. Começou, na verdade, há 5 anos atrás, durante o próprio processo eleitoral. Quando terminaram as eleições de 14, tivemos um resultado muito preocupante. Um candidato como Aécio Neves teve 52 milhões de votos. Provavelmente 30 milhões são de pessoas pobres, beneficiárias das políticas sociais do governo, e que votaram nele porque não compreendiam por que sua vida tinha melhorado. Vocês conhecem os argumentos, é que Deus ajudou, porque eu me esforcei, e assim por diante. Então, é uma perda enorme, porque o primeiro governo da Dilma teve muitos problemas, mas desenvolveu uma ótima política social. Estendeu a rede de proteção social para os mais desprotegidos. Ampliou enormemente o Minha Casa Minha Vida, com esse direito elementar de qualquer pessoa de ter a sua casinha para morar. Desenvolveu o Mais Médicos. 60 milhões de pessoas passaram a ter atendimento de médico na sua cidade. Não tinham. Passava de vez em quando alguém para assinar ali. E para nossa vergonha, nossa de universidades públicas, porque são médicos formados em universidades públicas, os melhores cursos de medicina do Brasil são das universidades públicas, pacientes diziam o seguinte, comparando com o atendimento que passaram a ter, aqueles médicos, não olhavam para a gente, não tocavam na gente. Meu Deus, como podem fazer diagnóstico de alguém sem tocar no paciente, sem olhar para o paciente? Aqueles médicos formados em universidades públicas, depois de 6 anos, com cursos gratuitos de alta qualidade, saem sem compromisso nenhum, nem sequer com o SUS, e vão abrir consultório para atender clientela rica e cobrar os tubos. Não pode continuar assim. Eles são financiados por recursos públicos.
Médico é feito para atender o sofrimento das pessoas, para atender as dificuldades das pessoas, para prevenir as doenças das pessoas. E eles não fazem isso. Olha onde é que estão os médicos formados nas universidades públicas e olha onde é que estão as doenças no Brasil. Vieram médicos cubanos não porque são melhores médicos, mas porque são melhores cidadãos. Sabem que tem que atender as pessoas. Os daqui diziam, não tem consultório, não tem estetoscópio, não tem enfermeira, não precisa. Pode atender na casa das pessoas, como os cubanos fazem. Hoje, praticamente todos os médicos do Mais Médicos são brasileiros já. Perceberam que aquele salário não era coisa pouca, não. E tiveram consciência da responsabilidade social que passaram a ter. Tudo isso foi feito no governo da Dilma, mas faltou o discurso, o convencimento, os argumentos, para que os beneficiários tivessem uma consciência política clara. Então, a vitória foi uma vitória muito apertada, e a direita se valeu disso para criar um clima político de desestabilização que levou ao golpe de abril, a primeira votação em abril, a segunda em agosto de 2016. O caso mais grave que um Congresso possa fazer é destituir uma presidenta reeleita pelo voto popular e o Judiciário não se pronunciou. O Judiciário olhou para o outro lado. O papel do Judiciário é abrir a Constituição e dizer se os procedimentos do Congresso, do Executivo, estão conforme as leis. Não se pronunciaram. Podiam até se pronunciar a favor daquela justificativa remendada, né? Imbecil, de que foi uma pedalada fiscal, um arranjo de recursos dentro do orçamento, sem que ninguém ganhasse nisso, ao contrário, para garantir políticas sociais, é que foi o pretexto, né? Não se pronunciaram. Então, o Legislativo, o Congresso, fez o que não tinha direito de fazer, o Judiciário ficou quieto, não cumpriu o seu papel, e se instalou um governo ilegítimo, que colocou em prática o programa derrotado 4 vezes nas urnas. A tal ponto que o ministro da Economia, principal responsável da falta de popularidade do governo, é candidato a presidenta da República. É um cara corajoso, realmente, né? Mas ele tem 1% de votos. Esse é o apoio das políticas fundamentais desse governo, que destruíram as políticas sociais. Se lembra que a primeira grande iniciativa foi exatamente a desvinculação dos recursos de políticas sociais estabelecidos pela Constituição brasileira, que significou congelamento das políticas sociais por 20 anos. Os outros gastos continuam, mas as políticas sociais estariam congeladas por 20 anos. Depois colocaram em prática outros retrocessos, entre eles a liquidação da legislação trabalhista construída nos anos 40 e aperfeiçoada posteriormente. Quer dizer, hoje em dia, uma negociação sindical começa por discutir qual vai ser a jornada de trabalho. Nem isso está estabelecido. Porque, como dizem eles cinicamente, o negociado predomina sobre o legislado. Quer dizer o quê? Se tem milhões de trabalhadores lá fora desempregados, os trabalhadores tendem a aceitar qualquer condição de vida. E a precariedade está solta por aí. Eles falam informalidade, flexibilidade, que são palavras simpáticas. É melhor ser flexível que inflexível, informal que formal, mas quer dizer precariedade. Precarização quer dizer trabalhar sem carteira de trabalho. Cidadão é o sujeito de direitos. Quem não é sujeito de direitos não é cidadão. É um indivíduo solto no mercado para ser explorado nas melhores condições, nas condições que encontra, as condições que são possíveis, né? Então, não há férias, não há licença maternidade, não há 13º, não há absolutamente nada. E as pessoas passam a trabalhar de um dia para o outro. É o que está acontecendo com a maioria. Além dos 27 milhões de desempregados, tem aqueles que estão com algum tipo de trabalho, mas sem nenhum direito assegurado. Quer dizer, a liberalização. E o Supremo Tribunal Federal, que tem o seu salário, que tem suas prebendas, que tem salários mais altos do que a da Presidência da República, que tem auxílio moradia, mesmo tendo casa, morando na cidade em que vive, trabalhando na cidade em que vive, aprovaram a terceirização generalizada, liberou geral para as pessoas serem exploradas nas condições
que consigam, com essa pressão de desemprego, começam as pessoas a trabalhar nessa quantidade de horas. Além do mais, começa a se multiplicar essa história do banco de horas, né? Bonita palavra, sempre são palavras técnicas que escondem a superexploração. Quer dizer, eu preciso de você 4 horas hoje, 12 horas amanhã. Além de desordenar a vida das pessoas, é uma negociação necessariamente individual. Desqualifica mais ainda o sindicato, porque uma vez existendo, eu vou precisar de uma função tantas horas, outra função outras horas. Quer dizer, na verdade, agora as pessoas vivem em função da dinâmica do capital, da dinâmica do trabalho. Pior ainda, qual é a dinâmica do capitalismo no Brasil hoje? O setor hegemônico no capitalismo brasileiro hoje é o setor financeiro. É o sistema bancário. Não é mais o banco que empresta dinheiro para a produção, para o consumo ou para a pesquisa. É o banco que empresta dinheiro para as pessoas endividadas. Para a empresa endividada, para a pessoa endividada, para o governo endividado. Esse é o setor capital financeiro sob a sua modalidade especulativa. Quando no fim do dia se diz que a Bolsa de Valores de São Paulo teve tal movimento, não sei quantos zeros, não se produziu nenhum bem, nenhum emprego. Se trocou de mãos papéis, venda e compra de papéis. Então, não é verdade que falta dinheiro no Brasil, que é preciso cortar mais. O dinheiro existe, mas está na mão dos banqueiros. Olhe os balanços do Bradesco, os balanços do Itaú, os balanços do Santander, mensais ou semestrais. É um dinheiro descomunal. Só que é um dinheiro que é usado para emprestar e ganhar às custas dos juros. Vão até um banco, coloquem R$100 na caderneta de poupança. O funcionário fala, ótimo negócio, venha no mês que vem, vai receber 102. Dá a volta no balcão e fala, eu quero R$100 emprestado. O cara pega a mesma nota e te empresta, a tua nota te empresta de volta. Ótimo negócio, vem o mês que vem aqui, você vai ter que me pagar 118, 120, que eles chamam de spread, diferença entre o que o banco paga e o que o banco cobra. Usar uma palavra em inglês para disfarçar. Mas é disso que eles vivem, vivem do endividamento. Quando houve essa crise atual do capitalismo, em 2008, o Obama falou, é preciso salvar os bancos, senão o telhado vai cair na cabeça de todo mundo tem um dinheirinho na poupança, todo mundo vai... Então, salvaram os bancos. E depois quem quebraram foram os países, os governos abandonados pelos bancos. Quebrou a Grécia, quebrou Portugal, quebrou a Espanha, etc., que é o que acontece atualmente. Os bancos vão muito bem, obrigado. Então, é um capitalismo parasitário, que não cresce porque vive com o dinheiro dos bancos em função dos seus lucros. E quem dirige a economia já não são nem mais representantes dos bancos. Coitado do presidente do Banco Central, tem dupla jornada, não são só as mulheres que são super exploradas. Dupla jornada. De manhã eles trabalham no Itaú em função dos interesses do Itaú. À tarde eles trabalham no Banco Central em função dos interesses do Itaú, do Bradesco e do Santander. Simplesmente. Por isso que tem 1% de votos. A gente costuma falar que, em geral, os banqueiros governam contra 99% da população, que somos nós. Nós estamos contra eles, representam 1% da população. Então, não podiam dar certo. Conseguiram duas coisas extraordinárias para eles. Simplesmente derrubar Dilma e prender o Lula. Deviam estar vitoriosos e felizes da vida. Conseguiram tudo o que eles queriam. Só que a Dilma vai ser eleita senadora por Minas Gerais e o Lula ou vai ser eleito ou vai indicar o próximo presidente da República. 6 meses depois do Lula ser preso em Curitiba, nós vamos votar. Nós vamos votar. O Lula não é uma pessoa, o Lula representa um projeto, representa o momento mais virtuoso da história brasileira. Eles podem prender o Lula fisicamente, não podem impedir a influência do Lula sobre a massa da população. Isso não podem. Ele está fechadinho lá. E sábado e domingo não tem visita. Fica quietinho lá. Aquele nordestino que perdeu um dedo, um acidente de trabalho na máquina. Falar em discriminação, sabem como é que o Moro se refere ao Lula, por escrito e verbalmente para os seus colegas? Chama o Lula de Nine. 9 dedos
e em inglês, que é o idioma dele. E o Supremo Tribunal Federal considera o Moro isento para julgar o Lula, discriminando, fora as promiscuidades que ele tem de relações com os tucanos e tudo mais. Quem se refere ao réu dessa maneira, qual é a imparcialidade que tem para julgá-lo? Eu sei, eu sou de São Paulo, eu sei o que significa. O Lula só tomou café com leite aos 7 anos pela primeira vez. Comia uma mistura de uma farinha que nem lembra bem o que era. Viajou com seus irmãos 13 dias de Pau de Arara para chegar em São Paulo. Foi engraxate, foi office boy, etc. Tal. Eu sei, porque a minha infância, né, chamando os nordestinos de baianos, cabeça chata, etc. Tal, e outras coisas piores. Né? Passou por tudo isso, né? E é tratado dessa maneira pelo judiciário brasileiro. Armando uma acusação fajuta, de um apartamento que nunca foi dele, com acusações que o próprio acusador, o próprio juiz diz que ele não tem provas, que ele tem convicções. Qualquer um, mesmo leigo, sabe que o direito é baseado em provas. Se não há provas, não se pode condenar ninguém. A convicção é um dado subjetivo. Cada um tem as suas próprias convicções, até mesmo convicções de caráter religioso. Ninguém pode condenar ninguém por convicção. O próprio processo diz que o apartamento triplex de Guarujá não tem nada a ver com a Petrobras, portanto, não deveria estar na Lava Jato. Tudo é irregular, tudo é absolutamente irregular. E aqueles que dizem, mas o Lula foi condenado. Mas qual é a condenação? Qual é a prova? É nesse processo que ele está condenado. Então, é uma barbaridade. Qualquer cidadão brasileiro ser condenado nessas condições. E é nessa circunstância que nós chegamos a esse momento atual. Um momento em que todo mundo que está vinculado a essa política antissocial do governo Temer tem uma bola de ferro amarrada nos pés. Não consegue decolar. Por que o governador de São Paulo, governaram 20 anos São Paulo, o estado mais rico do Brasil, etc., não consegue decolar? Vai para o Nordeste, prometeu saneamento do São Francisco, que não precisa, sem ter saneado o Rio Tietê. Fazendo as barbaridades que faz um paulista rico no Nordeste brasileiro. Que o ministro da Economia tenha 1% dos votos. Então, é um problema para eles. Quando eles ganharam, repito, eles conseguiram convencer que o problema era o ajuste fiscal. Quando nós ganhamos, conseguimos convencer que eram as questões sociais. Para dar o golpe, eles reviraram isso. Colocaram a questão da corrupção como problema central do Brasil. Com uma mídia monopolista manipulando a opinião pública, mas conseguiram. Criaram uma circunstância em que propiciaram o impeachment, o golpe contra Dilma. Nós conseguimos dar volta nisso, conseguimos revirar isso, conseguimos voltar a convencer os brasileiros que a questão social é a questão mais importante. Porque uma força política vence depois que consegue convencer que a agenda principal do país, o consenso fundamental do país é um. Quando a direita consegue convencer que é o ajuste fiscal, ela ataca o Estado, ataca os gastos públicos. Quando a esquerda consegue convencer que o problema principal é a desigualdade social, a fome, a miséria, a exclusão, ela consegue resgatar o papel do Estado, consegue convencer a massa da população e triunfar. Hoje em dia, aqueles mesmos que votaram no Aécio, sentiram na carne como eles tinham melhorado de vida pela mudança de governo, porque esse governo deixou de existir e todos eles foram para baixo. Essa tragédia social do Brasil tem a ver justamente com isso. Tem a ver com uma mudança de governo, feita de maneira ilegal, indevida, com a conivência do judiciário. Essa virada à direita foi possível pela utilização de 3 eixos pela direita. Primeiro, um Congresso eleito com financiamento privado. A Odebrecht disse expressamente
que ela elegeu 150 parlamentares. Quer dizer, é o partido mais forte do Congresso atual. E pior, é um Congresso que legislou em conta própria, diminuiu o tempo de campanha. Faz com que parlamentares novos tenham muita dificuldade de se eleger, candidatos novos, de todo tipo. Porque os parlamentares que estão lá tiveram 4, 8, 12 anos para criar sua clientela, para se fazer conhecidos. E agora tem vantagens enormes numa eleição pequena, inclusive complicada para muita gente do povo votar. Imagina, uma pessoa, por toda a ansiedade e atenção, entra naquela cabine, aperta o número que ele achar que tem que apertar, aparece o seu candidato, confirma. Faz a mesma coisa com o governador. Faz a mesma coisa com 2 senadores. Com toda a ansiedade e tensão, achando que tem pessoas esperando lá fora, está demorando, se não está demorando. Depois, ainda tem que apertar 4 números para votar num deputado federal, 5 números para um deputado estadual. Se é que tem anotado, se é que anotou direitinho. Tudo é feito, embora tenha o direito do voto do analfabeto, não necessariamente o analfabeto está em condições de votar. É mais fácil pregar o voto de legenda, o número que quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual... Pelo menos ele vota num projeto, porque muita gente deixa de votar nos parlamentares, deixa de votar porque está cansado, porque chegou lá, porque errou e tudo mais. Então, também não é feito para as pessoas menos alfabetizadas. Nós temos 14 milhões de analfabetos no Brasil, afora os analfabetos funcionais. E tem gente que diz que a maioria esmagadora dos analfabetos são idosos, tem gente que diz que não adianta mais. Mentira, mentira. O Lula mesmo disse que na Bahia ele encontrou uma mulher que se alfabetizou aos 92 anos e compartilhou a felicidade dela de ler o ônibus que ela toma, de ler as coisas que estão escritas na rua, estão escritas no jornal, estão escritas na televisão. E hoje as pessoas vivem muito mais tempo. O MST sai alfabetizar por aí, com o método cubano, e funciona muito bem. 3, 4 meses faz as pessoas funcionarem. Tomara que Santa Catarina eleger um governo popular que tenha como um dos objetivos fazer de Santa Catarina um território livre de analfabetismo. Pesquisar onde é que estão. Mobilizar os estudantes, os professores, para ir lá alfabetizar, até para conhecer onde é que estão as pessoas mais pobres, mais desvalidas do país. O analfabeto é um cego, não percebe as coisas que estão escritas no mundo, né? Então, são coisas indispensáveis, indispensáveis. Você está falando um negócio sobre a alfabetização, né? Eu faço vejo à noite, eu conheço bastante gente mais novas, adolescentes, pessoas mais idosas, também pode ser alfabetizada também, aprendendo a escrever a lei. Hoje eu não sabia ler e escrever hoje, Claro. mas hoje, como eu aprendi hoje eu tenho direito a fazer. Claro. Um país como a Bolívia, os países mais pobres da América Latina, acabou com o analfabetismo. Não há analfabeto na Bolívia pobre. Um país que fala castelhano, aimará, quechua, guarani, todos leem. É possível ser a prioridade. É uma questão essencial. Dei uma volta para mostrar que é possível, é necessário, é indispensável, tem a ver até com o processo eleitoral, até com poder votar. Bom, mas então, o Legislativo fez o que não podia fazer. Tem que ser reformado. As condições de eleição já diminuiu o financiamento privado, mas você sabe que o Meirelles financia a sua campanha. Cada um financia a sua, né? O Décio financia a campanha dele com o dinheirinho que ele tem. É uma desigualdade imensa, né? O judiciário precisa ser democratizado. Na própria Bolívia, todos os juízes hoje são eleitos pelo voto popular. Não pode haver na democracia gente que tenha um mandato, primeiro, mandato da vida inteira. O que é isso? Segundo, um mandato que não é controlado pela população. Tem juízes lá que foram nomeados com certas qualidades e depois se comportaram de maneira radicalmente diferente. Apesar do voto de outro dia, o Fachin era advogado do MST. Advogado do MST, que é a melhor qualificação para ser eleito lá em cima, e mudou radicalmente e ninguém controla. Quem vai controlar as arbitrariedades do judiciário? Como diz o Rui Barbosa, né? Pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque não tem quem controle.
Não tem quem vigie, não tem quem puna essas arbitrariedades que são cometidas por eles, né? Então é preciso democratizar o judiciário e é preciso democratizar os meios de comunicação, né? Os meios de comunicação forjam a consciência das pessoas, né? Manipulam a consciência. Estão tendo uma derrota grave agora, não encontraram candidatos. A direita está desvalida porque o candidato deles seria o candidato contra a política. Desde 2013, a política deles, a estratégia deles é criminalizar a política, desqualificar a política e, portanto, buscar candidatos de fora da política para usar a rejeição dos políticos. Nem isso eles conseguiram, foram incompetentes para conseguir um Luciano Huck da vida para ser candidato, não conseguiram. E estão com as velhas prostitutas da política de direita, né? Com Alckmin, com Álvaro Dias, com Bolsonaro, etc. Estão com eles, então eles não conseguiram resolver essa questão e estão desvalidos, estão no desespero, estão na contagem regressiva. Acham que, impedindo Lula de ser candidato, resolvem o problema do Brasil. Não resolve, não resolve. O Lula tem o poder de influenciar as pessoas, porque não é uma pessoa, ele é um projeto. Esse projeto pode passar de uma mão para outra, ele é uma ideia. Está o Haddad aí no Nordeste, tendo uma receptividade popular, eu estive na Bahia até anteontem, enorme, imensa, né? Porque ele representa um projeto. Representa um projeto. Nós temos muita responsabilidade nisso, né, daqui até lá. Porque o que está decidido em 7 ou em 28 de outubro é o destino do Brasil para toda a primeira metade do século. Se esse projeto que está aí no governo conseguir, por alguma artimanha, se perpetuar, é a destruição do Brasil. Destruição do patrimônio público, como estão fazendo com o pré-sal, destruição das políticas sociais, do SUAS, inclusive, como fizeram com o congelamento por 20 anos dos recursos sociais, destruição dos direitos dos trabalhadores, como fizeram. Então, na verdade, nós vamos estar desfeitos como sociedade. Vamos passar a ser uma sociedade selvagem da luta de todos contra todos pela sobrevivência. Eles não têm muitas condições, legalmente, com o mínimo de condições democráticas, eles perdem. Se, ao contrário, for eleito um governo que retome um projeto de desenvolvimento econômico com distribuição de renda, nós vamos estar fazendo o Brasil retomar um caminho diferente, o caminho que a prioridade essencial é a luta contra as desigualdades sociais. Desigualdade social quer dizer luta contra os preconceitos, luta contra a exclusão social, e tudo isso que a gente já conheceu de alguma maneira no Brasil, né? O Brasil voltar a ser um país respeitado no mundo, ser um país que não seja isso que está agora sendo, né? A imagem do Brasil no mundo é a pior imagem, é a imagem do Temer no mundo, não sai nem nas fotografias, né? Então, e recuperar o orgulho de ser brasileiros. Mesmo ganhando, vai ser muito duro, porque o Brasil está em ruínas, está destruído, o Estado brasileiro está desfeito. Mas condições a gente tem. Tem que reunir todos os esforços para começar a reconstruir o Brasil. Reconstruir o Brasil. Você tem um mérito extraordinário de dar um conteúdo social ao trabalho de psicologia. Na minha época, a psicologia era psicologia individualizada. Se usava a expressão psicologia social, que é outra coisa. Mas agora não, vocês estão trabalhando articulados com políticas sociais, numa circunstância em que as condições de trabalho das pessoas vitimizam o trabalhador. Fazem do trabalhador uma máquina. Porque a jornada de trabalho não é uma jornada de 8 horas, é uma jornada de 12 horas. Da hora que ele sai de casa, da hora que ele pega um miserável transporte, da hora que ele volta, são 12 horas. Ele está desfeito, desarticulado, não tem condições sequer de pensar. Mal e mal se recompõe para poder trabalhar no dia seguinte. E é esse cara que produz todas as riquezas que existem no país. É esse cara. Esse cara precisa ser protegido, assistido, garantidos os seus direitos, né? Resgatar a palavra trabalhador, trabalhador. A ideia do trabalho é uma ideia desqualificada hoje. Ganhar dinheiro é ganhar na especulação financeira, na sonegação. Se desvaloriza aquilo que o homem tem de particular. A diferença do homem com os animais é que o homem tem a capacidade de trabalho, transformar a natureza para criar riqueza, situações novas. E o que o homem menos quer é trabalhar.
Porque é um trabalho alienado, é um trabalho miserável, é um trabalho sofrido, é um trabalho mal remunerado. Aquilo que o diferencia do animal, no capitalismo o homem renega, porque o trabalho está transformado nisso que está aí, a coisa horrível que está aí. E nós temos um privilégio extraordinário, nós trabalhamos no que nós escolhemos trabalhar. O trabalhador trabalha onde ele encontrar, nas condições que encontrar. Nós trabalhamos com ideias, com consciência, com formação. Nós temos uma responsabilidade de ajudar a desalienação das pessoas. Não é verdade que os responsáveis pela extrema-direita no Brasil são os pobres de direita. São classe média de direita, mas tem pobre de direita sim, enganado. Agora, quando o pobre vota na direita, quem tem culpa somos nós, que não o ajudamos a sair desse mecanismo mortal de alienação, que é a sua vida cotidiana, para tomar consciência das coisas. Nós temos privilégio, provavelmente nos formamos muitos em universidades públicas. É um privilégio que nós temos com recursos pagos pelos trabalhadores, cujos filhos não chegam à universidade. E nós usufruímos desse privilégio e temos responsabilidade de ampliar os marcos da universidade, mas, além do mais, de usar o nosso conhecimento para chegar até eles, para ajudá-los a tomar consciência das coisas. Eu tive nas 4 caravanas do Lula por todo o Brasil, foi uma das melhores experiências da minha vida, inclusive naquela formidável concentração aqui em Floripa, né? Eu sei que a experiência melhor do Lula é conviver com os jovens cuja primeira geração está chegando à universidade. Porque foram criadas 9 universidades públicas no Nordeste, fora os campos de outras universidades. Todos os campos principais dessa universidade eram fora das capitais. Fora das capitais. Então, no sul do Piauí, tem uma universidade que funciona há 10 anos. Antes, um membro da família conseguia viajar Recife, Salvador, São Paulo, Rio, para fazer curso. Agora todos têm acesso. E a mãe deles tem acesso, e o pai deles tem acesso, né? É uma generalização do acesso ao conhecimento, que é uma coisa que fica, né? Além da qualificação profissional, né? Eu trouxe para vocês o livro da primeira caravana do Lula, eu editei o livro, mas o mérito é do Lula, do povo do Nordeste, do fotógrafo, que é um anjo da guarda que acompanha o Lula por todos os lados, o Ricardo Stucker, mostrando essas imagens formidáveis, né? Que nós vivemos em todo o Brasil. No Nordeste é muito especial, porque era a região de maior miséria no Brasil. Era uma tristeza viajar para o Nordeste, uma tristeza. Hoje eles estavam orgulhosos do Nordeste, orgulhosos de estar lá, de viver lá. A maioria esmagadora dos governadores são progressistas, né? A Dilma perdeu a eleição por 2/3 a 1/3 no centro-sul do Brasil. Quer dizer, onde nós vivemos, 2/3 das pessoas votaram no Aécio Neves. E ela ganhou porque o norte de Minas e o nordeste da Bahia para cima, ela teve mais de 70% dos votos. Porque é onde a vida das pessoas melhorou tanto que a influência dos meios de comunicação foi muito menor. Aqui no Centro-Sul, os meios de comunicação têm um peso tão grande que ele influencia as pessoas contra os seus interesses, né? Fazendo as pessoas serem induzidas a votar contra os governos que propiciaram a sua melhoria das condições de vida. Então, as caravanas viraram o Brasil. Teve um momento que o isolamento da Dilma era tal que, se ela fosse derrubada, talvez ninguém saísse defendê-la, por erros dela, inclusive, no segundo mandato, né? Até que teve uma sexta-feira de manhã, que a polícia entrou no apartamento do Lula, sem autorização nenhuma, e foi procurar provas do enriquecimento ilícito. Afinal de contas, né, era óbvio que ele tinha se enriquecido, está vivendo no mesmo apartamento que vivia quando era líder sindical. Qual foi a primeira coisa que esses policiais fizeram? Vasculhar embaixo do colchão do Lula, porque pobre esconde dinheiro embaixo do colchão. Fizeram aquelas coisas arbitrárias todas que fizeram, né? Não encontraram nada, não encontraram malas de dinheiro, coisa nenhuma. Não puderam condenar por nenhum... Onde é que está o dinheiro que supostamente o Lula teria ganho? Não existe, não tem nada disso, né? Então foi a arbitrariedade que os fez construir essa armadilha jurídica que desmoraliza o judiciário no Brasil. Mas vocês sabem qual é o mecanismo? Destruição da imagem de uma pessoa pela acumulação de acusações.
Pode não se confirmar nenhuma delas, né? Mas a quantidade de suspeitas cria uma aura de culpabilidade. Alguma coisa deve ter feito. Certamente, no governo tem irregularidades, aqui não pegaram nenhuma delas. Supostamente, ele teria recebido vantagens porque teria dado vantagens a empresas. Então, uma merreca de um apartamento, de um triplex em Guarujá, você sabe o que é Guarujá, né? Não é aquela coisa chique dos anos 60, né? Seria luxuoso, teria um apartamento. Quando se entrou no apartamento, não era nada disso. Nem elevador, nem absolutamente nada. Tudo forjado, absolutamente forjado, né? Então, é tudo falso nesse projeto, né? Foi condenado a 9 anos e meio. O Moro, achando que desmoraliza o Lula, condená-lo naquilo que significa a mão dele. Dedo que ele perdeu num acidente de trabalho. Depois aumentaram as condenações, e ele está lá em Curitiba, né? Mas o Lula tem mais poder em Curitiba do que o Temer hoje em Brasília. Eu estive em Brasília no dia 15, o registro da candidatura do Lula, passa no Palácio do Planalto, não dá para ter acesso, é só militar cercando. Vai no Jaburu, é militar e arame farpado, parece um carandiru. Vai no Palácio da Alvorada, Palácio Presidencial, está vazio. Ele não teve estrutura psicológica para se instalar na presidência, que ele sabia que não tinha direito. Então, ele continua a estar na vice-presidência, com a sua mediocridade assumida como tal, né? Então, Brasília está totalmente esvaziada, totalmente esvaziado. E o Lula conduz o processo de sucessão no Brasil preso. Mas, repito, eles podem prender fisicamente o Lula, mas não podem impedir a influência que o Lula tenha sobre o povo brasileiro. E ele ocupa um espaço enorme, porque personifica a alternativa. Na reta final da campanha, as nuances desaparecem. Vão aparecer as grandes alternativas. Quer dizer, a direita não resolveu ainda qual é. É um problema dela. Está com um clima de pessimismo, né? E a alternativa é a alternativa do projeto que o Lula representou para o Brasil. Modificando, aprofundando, etc. Tal, mas é o projeto das prioridades das políticas sociais. Então, vocês vão fazer o próximo congresso de vocês em outro clima no Brasil. O Brasil vai estar começando a ser reconstruído. Mas depende de nós. Nós conquistamos o direito de derrotar a direita. Mas ainda tem coisa para fazer. Todos nós temos que nos dedicar agora a convencer o vizinho, o familiar, a pessoa que a gente conhece, etc., que não está convencida ainda de que é o destino dela, dos filhos dela, dos netos dela, não está decidido nessas eleições. Que hoje a única alternativa para derrotar a direita é esse processo eleitoral. Então, nós temos que nos concentrar nisso, né? E vocês têm essa compreensão que mesmo a psicologia está ligada a políticas sociais, a prioridades, seja pelo lado da educação, seja pelo lado dos direitos sociais das pessoas. Então, tudo isso é uma arquitetura de conhecimento que nós temos capacidade de compreender. Tanto assim que vocês estão aqui num domingo que podiam estar fazendo outras coisas, mas estão aqui militando e todos nós estamos jogando, temos que jogar o melhor das nossas vidas para ajudar a decidir o destino do Brasil, que é em parte o destino da América Latina. É em parte o destino da América Latina, né? A eleição brasileira vai desequilibrar para a direita ou para a esquerda o quadro político e eleitoral do Brasil. Então, eu espero que em até no máximo 2 meses a gente possa voltar a ser feliz. Obrigado.